Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Neurotalks, o seu podcast, a sua dose de autocuidado, saúde mental e prevenção de burnout. Eu tô muito feliz com a minha convidada de hoje, porque ela é uma amiga muito querida, mas é uma amiga de pouco tempo. Ela é uma amiga de exatamente um ano atrás. Hoje ela me mandou um WhatsApp me mostrando a nossa foto, que exatamente há um ano atrás foi o nosso primeiro dia juntas. E a gente tirou uma foto num jantar. E ela é muito especial e muito querida desde então. Ela é psicóloga de formação, executiva de RH há mais de 15 anos. Eu vou ler aqui para vocês todos os lugares que essa mulher já passou. Peraí, só um segundinho. Posso colocar meu óculos, Amaury? Olha só. Executiva com 15 anos de vivência em RH em empresas como Fintech Magalu, Claro, Vivo, Dots, Propay. Ela é finalista dos RHs mais admirados do Brasil pelo grupo Gestão RH, colunista do Mundo RH e coautora do livro Mulheres do RH 2023, entre vários outros atributos. Minha amiga querida Heloísa Barreto. Ai, que gostoso. Seja muito bem-vinda, meu amor. Gente, que presente. Falei tudo direitinho? Aqui. Falou. Pus até o óculos. Falou, hein? eu te agradeço. Imagina. E Ana erra, né? É do humano, né? Mas muito obrigada. É uma alegria, uma satisfação estar aqui. Eu tô muito feliz, porque você foi um presente na minha vida. Tem um ano, realmente, né? Hoje exatamente um ano. Exatamente um ano, né? Essas coincidências positivas da vida. Eu acho que tem uma questão da energia mesmo. E foi um presente, né? Ganhar Dona Ana. Eu brinco que pessoas assim são sobremesas na vida da gente. Sabe? Aquela que você quer comer devagarzinho, assim, de pouquinho, né? E eu acho que a nossa relação é assim. Ela não precisa ser muito, não precisa ser um grande prato, não precisa ser um rodízio, mas é saboreado bem pouquinho, assim, né, Ana? De pouquinho em pouquinho. Sobre tinham ali gestores de RH, e eu fui falar um pouquinho da história dela. E Elô, conta então para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, como que era então essa tua atuação e por que a nossa conexão foi tão bacana, né? Eu falando de saúde mental e você uma super gestora de RH, reconhecida, premiada, enfim. Conta pra gente aonde que deu match. Eu acho que o primeiro match deu porque a gente gosta de falar do humano, né? E um tema super urgente, que agora vem cada vez mais reforçado e que tem muito a ver com a minha formação e que vai se encontrando ali, namorandinho com a sua também, que tem a ver com saúde mental. E saúde mental dentro das instituições, né? Eu lembro que você falou, e foi muito legal, foi um painel que a gente participou junto. Você falou muito sobre a ótica, né? Da medicina, mas sempre trazendo esse olhar muito humanizado e muito prático. E eu trouxe, acho que um pouquinho, né, dessa história de como é que a gente chega, inclusive dentro das organizações, a partir de gerações, nesse momento que a gente está hoje, né? Porque será que parece que essa geração está assim, mas as outras não estavam? Uhum. Então eu lembro muito dessa conexão a partir desse movimento, né? Exato. Por aí. A gente estava falando um pouquinho antes, Elo, e você me disse do teu olhar hoje em dia, né? Do teu cuidado. E atenção aí para os adolescentes, para a galera que está se formando, que está criando ali uma certa repulsa com esse lugar do trabalho que pode esgotar, que pode estressar, que pode ser ruim, né? E justamente pegando aí o gancho do que você acabou de falar, né? De que forma, então, formar essas pessoas para perceberem que o trabalho ou entenderem o trabalho de uma outra forma, de uma forma mais saudável, mais leve, que não vai adoecê-los? Eu tenho, né, uma filha adolescente de 14, meu filho mais velho já tem 21, passou por isso, né, já está em outra fase de vida. A Aninha também já está com as delas ali na porta para quase 12, exato. Exato. Eu olho a adolescência e acho muito curioso, porque quando você vai estudar adolescência, na verdade é um período que ele foi definido, inclusive, pelo trabalho. Não sei se você sabe disso, né? Muita gente desconhece, mas a fase de adolescente, ela é uma fase que ela nasce a partir da necessidade da gente ter mão de obra para a guerra. Olha, exato. Não sabia disso. A mão de obra para a guerra é que define, né? Porque a gente tinha os adultos, as crianças praticamente não eram consideradas. Num período bem anterior, né? Ali
mais ou menos século XIV, XIII, e as pessoas, elas simplesmente tinham os bebês e aí colocava isso em lote, digamos assim, onde você tinha um conglomerado de bebês e uma pessoa acompanhando e cuidando. A partir do momento que você começa a perder mão de obra para a guerra, ele falou, opa, eu preciso desse estoque. Então, dá uma olhada aí nessas pessoas que não crescem, para que elas não morram, porque, de fato, se você não tem os cuidados essenciais, eu preciso que elas sejam melhor cuidadas para que elas virem essa mão de obra. Então, a nossa relação, já numa fase muito inicial, né, de história, ela está muito conectada, inclusive, com o tema de trabalho, que é muito do que a gente, né, acaba falando também hoje aqui. E aí, essa formação desse cuidado com os adolescentes, ele se deu exatamente para que a gente tivesse mão de obra para as guerras. Isso nesse recorte de tempo, né? Depois, em outra fase, principalmente aqui no Brasil, a gente tinha pessoas que casavam muito cedo, né? Então, você vai lembrar que se você conversar com retratos, né, mentais aí, conversas de vô e vó, eles casavam ali, na os meus avós adolescência. casaram com 14 e 17 anos, Exato. né? Então, muito novos. E essa era uma realidade de muitas das pessoas. E por quê? Porque o corpo, ele já vai se desenvolvendo. Tá então, pronto, a partir do momento que a menina se forma, por volta de 1 ano, 2 anos, a estrutura física dela tá ok, se ela quiser ter, né? Se ela puder ter uma gestação, né? Então, do ponto de vista biológico, tá ok. Exato, o que a gente tem muito é fator cultural. E aí, nesse período, o que eles observaram é, opa, essa galera tá, na verdade, já casando muito nova. Eu tô aqui num período onde eu começo a ter processos industriais e não tem ninguém que tem conhecimento sobre essa máquina para poder operar. E esses caras não têm mais tempo de vir estudar. Então, vamos prorrogar esse período de estudo? E foi mais ou menos por aí. E aí nasce o ensino médio. Porque também não tinha. Se você for lembrar, né, nas conversas também com os avós, e aí o ensino médio, ele nasce para poder fazer essa extensão, e aí eles cravam o tema adolescência, que é crescimento, né, para a gente conseguir também, de novo, colocar a gente no mercado de trabalho. Nossa, curioso, né? Que legal. Não, eu não sabia disso. Só que a gente, né, a gente, por exemplo, eu queria ser médica, mas sabia que ia demorar um momento de trabalhar, de colocar a mão na massa, né? Mas existia um desejo da minha parte de ser produtiva, de receber um salário por aquilo. E eu sofri muito por ter que esperar tanto para poder fazer isso, no meu caso. Mas existiu o desejo de trabalhar, né? Que é aquilo que a gente está falando, que hoje talvez as pessoas estejam mais, né? E como que a gente prepara essa galera agora? Pegando o gancho com isso que você falou aí, né? E uma parte da resposta da primeira pergunta que você me fez, eu acho que, assim, tenho estudado bastante sobre isso. Na verdade, eu gosto muito de comportamento humano e eu acho que estudar gerações, entender um pouco, já vai dar esse tiro dos próximos 10 anos. Quem são os trainees, né? Quem são daqui a 20 anos os chefes dessas pessoas? A gente tem falado muito a respeito de os 50 a mais, a longevidade, mas essas pessoas, provavelmente, dependendo, né, da curva, serão os gestores de muitas dessas outras pessoas da curva, né, já de 50, 60 anos. Então, eu gosto bastante, tenho curiosidade sobre o mercado, mas como é que isso vai se dando no termo de gerações. E aí, o que a gente observa é que existia antes uma questão realmente de autonomia, né? Você tem que fazer e se vira. Então, sair de casa era algo muito esperado, e aí você já tinha que se organizar. Nessa fase que a gente está vivendo, o que a gente percebe, eu acho que tem alguns fatores. Nunca é uma coisa só, né? Eu acho que a gente tem um olhar quando a gente pensa que primeiro, os pais, eles já chegam em casa, por todos os fatores que a gente também dialoga, que fala assim, puxa, tá chato esse trabalho, nossa, que sorte a sua que você não tem que trabalhar, né? Por enquanto, que ótimo que você só tem que estudar, aproveita porque é a melhor época da sua vida. Você que é feliz. Você que é feliz. O tempo inteiro a gente tá avisando que aquele futuro não tá bom. Isso é muito ruim, porque me preocupa, inclusive, esses recados que a gente tá dando, porque quando a gente vai olhar, né, Setembro Amarelo passou, mas, na verdade, não passou a data Setembro Amarelo, mas o efeito dele é anual, né? E é recorrente. E quando a gente faz o recorte de taxa de suicídio, a gente tem entre 10 e 15 anos ali 50%, certo? Sim. E é isso que a gente tem que chamar a atenção, inclusive dos adultos e dos adultos que estão ativos trabalhando ou não, em relação a como você está lidando com o mercado de trabalho, mas como você está descrevendo isso para as próximas gerações, para a sua relação profissional com a sua família, porque você vai moldando algumas linhas de pensamento
tanto nesse público, né? Então, eu acho que esse é um fator para a gente poder olhar, porque já é um grupo, né, que é muito intenso. Eu acho que o sobrenome do adolescente deveria ser intensidade, porque eu amo muito, eu odeio muito, minha melhor amiga, meu pior amigo, né? Essa banda é maravilhosa, e você dá depois de um mês alguma coisa da banda, já não presta. Então, é muito da polaridade, mas por quê? Porque eles são muito sensíveis, é muito pela sensibilidade. Então, eu acho que essa é uma temática importante para a gente começar com uma organização a colocar na mesa, né? A gente parece que está colocando isso só nos efeitos de família, mas eu acho que isso é uma camada que é responsável dentro das escolas, e a gente não vê as escolas fazendo soft skills, e a gente também não vê as organizações falando sobre isso. Agora a gente teve outubro, né, mês das crianças, e muita gente fazendo o trabalho só de recorte do mês das crianças, né? Teve uma empresa que eu fui fazer um trabalho de consultoria que eu gostei bastante, que a gente fez um trabalho de concentração só para times de adolescentes, dos funcionários, né, da família dos funcionários. De família, tá. E foi muito legal. Mas esse é um recorte. Então, se a gente não trouxer esse período, que é um período muito recente, mas que ele vai, na verdade, o nome dela, porque eu tenho um problema às vezes com o nome, mas se eu lembrar depois eu mando aqui pra gente colocar. O que eu acho bem interessante é uma metáfora que a gente pode traçar de um aeroporto. Então, a gente tem ali, né, todo chegadas e partidas. Os adolescentes, né, a gente pode entender adolescentes, crianças, muito para quem tá naquela fase de decolagem, sabe? Então, fala assim, ó, não pega nada, deixa tudo guardado, não tenha nada nas mãos, coloca o cinto de segurança e só vai. E aí dá aquele friozinho no estômago, que é uma delícia, né? Todo mundo gosta desse processo, que é um pouco de quando você tem aquela sensação de só tá subindo, só tá decolando, né? Aquela fase... aquela fase cheia de borboletas no estômago. Isso é muito gostoso. Numa fase mais madura, a gente passa a ter, talvez, o processo do voo de cruzeiro, sabe? Que aí você já pode soltar o cinto, você pode ir até o banheiro, você circula no avião, você já pode pegar alguma coisa para ler. Hoje em dia, com a tecnologia, você já manda mensagem, então você tem uma autonomia, né? E eu acho que essa fase da maturidade, a gente já ganha essa autonomia e de ir e vir, tem uma série de coisas, só que você também tem as responsabilidades de ter algo, né? Muitas vezes. E aí, quando você vai para uma fase mais senil, você já tem uma fase de decolagem, de aterrissagem. E essa fase de aterrissagem, também você praticamente não está carregando nada, tem as mesmas orientações. E na aterrissagem, a gente já começa, né? Coloca o cinto de novo, nada nas mãos, e você passa a fazer uma reflexão de como é que foi o voo, se foi rápido, se ele teve alguns contratempos, mas será que a aterrissagem vai ser aquela mais tensa, né? Como é que vai ser essa experiência? E vai ter gente me esperando, né, a hora que eu chegar, então tem toda uma sugestão paralela que a gente pode fazer aí dessa dúvida, relação. Né? A dúvida, né? E é o que eu tô levando de bom daquele período, né? O transporte em si, em termos de jornada, né? O que eu deixei, né, desse lugar que eu vim. Então, eu acho que é muito legal quando a gente consegue traçar uma metáfora para dizer que essa geração... amei essa metáfora. Então, adorei. Então, já se apropriando. E aí, quando a gente olha para isso, e falando dos adolescentes, eu acho que a pandemia trouxe pra gente uma interrupção dessa fase, né, do voo do cruzeiro. Porque nesse período a gente viu e deu de cara com a morte. Entende? Então, assim, por que eu vou, né, fazer isso, se eu vou chegar ali? Então, talvez não valha a pena, né? E a gente também, de uma certa maneira, em outras fases da vida, a gente também está tentando voltar, né? Parece que a gente está sempre brigando com a geração, a próxima geração que a gente vai chegar, né? A gente está sempre querendo retardar. Mas isso tudo bem, faz parte da vida, isso é uma questão da sobrevivência. Mas a gente vem olhando para isso de uma maneira tão estética, né? Que parece que a gente não pode envelhecer, que parece que a gente... E aí todo mundo querendo só fazer processos de iniciação. Então, a forma com que a gente fala, a maneira com que a gente quer ser percebido, parece que é todo mundo só na parte da decolagem. E o voo de cruzeiro, ele tem a sua importância. Então, eu acho que, de uma certa maneira, essa geração do voo de cruzeiro, ela tá um pouco devedora de gostar de estar no voo de cruzeiro também, sabe? Ser responsável por esse voo de cruzeiro e olhar para essa geração que tá na decolagem e falar, pode vir, também é legal estar no voo de cruzeiro. Tem uma hora que você só vai, é gostoso também. Você tem alguns controles, não tem frio na barriga o tempo inteiro, mas é legal você também conseguir fazer algumas gestões de temas que são de rotina, né? A rotina também ela não é uma coisa só ruim. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a carga para o adolescente é muito intensa e se a gente coloca algumas camadas e alguns filtros de que o próximo não tá bom,
para que eu vou avançar, né? E o que eles ouvem é muito isso, né? As pessoas reclamando, veem aí cada vez mais pessoas adoecendo com burnout, né? E reportagens e rede social e tudo mais. Então, realmente cria aí uma certa repulsa que trabalhar é ruim e tudo mais. Já falando nesse assunto, agora não só adolescentes, né, Elô? Trabalhar é ruim? Por que tem tanta gente adoecendo no teu ponto de vista, com a sua experiência em RH? Eu acho bem importante a tua pergunta, Ana, porque a gente, na verdade, está dando para o trabalho um recorte muito intenso e negativo, assim, cada vez mais. Eu acho que muitas vezes não trabalhar é ruim. Tinha um texto que, quando eu estava na faculdade, eu lembro dele, chamava Antropologia Blues, que a gente falava sobre o sobrenome e a identidade das pessoas a partir do trabalho, né? E claro que tem fatores culturais, aqui no Brasil a gente fala muito isso, assim, ai, você é Elô? Elô da onde? Né? Elô, você faz o quê? O que você faz? Isso já vem casado, né? Depois a gente pergunta a idade, a gente pergunta algumas coisas, mas tão central. E agora a gente muito pensando nas polarizações, ou ele é bom ou ele é ruim. E é tão curioso, porque na rede social ele é muito bom. Você entra no LinkedIn, todo mundo é feliz, aquelas empresas existem, aquelas pessoas são maravilhosas, melhor time do mundo, e não sei o quê. E aí você vai para os consultórios e você vai para o happy hour e aquilo parece que sumiu, né? Então, assim, existe uma relação muito de opostos entre o que você vê na rede social e o que você está sentindo, né, muito interno, muito na pele, muito nas relações, muito no corredor. Então, eu acho que esse lugar de falar do trabalho como um tema importante, ele acabou ganhando algumas camadas porque outras foram sumindo. Então, eu gosto muito de lembrar que antes as pessoas elas tinham alguns tipos... A gente tem personas, né, quando a gente vai para psicologia, e é claro, eu não me comporto aqui como eu me comporto... Eu faço um processo de adaptação, né? Na minha casa eu tô de chinelo, eu tô fazendo outra coisa, na escola da minha filha e por aí vai. Então a gente precisa até para âmbitos sociais. Mas dentro desse processo a gente lembra que as pessoas antes elas tinham, né, alguns patamares, assim. Então você tinha muita relação educacional, você tinha as pessoas chegando muito no ambiente de vizinhança e o fator religioso que não pode ser descartado, né? E o trabalho ele era uma das camadas. Até porque eu acho que quando a gente olha, inclusive para o histórico aqui do Brasil, a gente dividiu a nossa carga horária de trabalho em 8, porque as outras 8 eram para descanso e as outras 8 era para transporte, para lazer, para alguma coisa, né? E então a gente tinha tudo muito demarcado. Se a gente for pensar, a gente tinha um lugar para estudar, a gente tinha um lugar para trabalhar e a gente tinha um lugar para descansar. Com o advento, né, da tecnologia também, a gente acabou tendo tudo no mesmo lugar. A gente se diverte, inclusive as mesas dentro dos trabalhos, né, as mesas de ping-pong, de pimbolim, os ambientes supostamente mais leves. Isso foi ganhando algumas camadas, mas na internet, enquanto você está trabalhando, está subindo um pop-up de alguma coisa, você está dando risada, ou você está chorando, então isso está muito confuso, que a gente fala que vai muito fluido, né? E antes tinha muitos recortes. Então eu acho que no momento atual, o trabalho, ele acabou sendo muito da figura central. E por que isso acaba sendo prejudicial? Porque a gente acaba não usando outros referenciais, outras pessoas. Então eu gosto muito de lembrar, hoje eu moro num prédio, mas antes eu morava em casa de rua, quando eu era bem mais nova, né? E eu me recordo muito de entrar na rua da minha casa e cumprimentar os meus vizinhos. Quando eu mudei para a região, né, um outro tipo de região e prédio, acho que isso acontece com a maioria das pessoas que estão assistindo a gente, muitas vezes você não sabe o nome dos seus vizinhos do elevador. Se der certo, você sabe o nome do vizinho de baixo, da porta do lado, né, dependendo do formato da tua residência. E isso é muito curioso, porque, na verdade, esse era um parâmetro, isso também era uma referência, né? O cara não estava trabalhando e você estava, você tinha uma extensão do teu olhar em relação a isso. Igreja também tem muito isso, os 10 mandamentos, eles são, de uma certa maneira, eu estou usando aqui a referência, né, desse formato de religião, mas a gente pode extrapolar isso para qualquer outra, não precisa
sacrar aqui, mas de uma certa maneira ela te tira desse lugar, né, onde o trabalho também era muito responsável, você conseguia ampliar a tua ótica de vida, né, então você usava muito de parábola, isso ia gerenciando um pouco do sonho do sonhador, digamos assim. E quando a gente começa a transferir tudo para o trabalho e a gente começa a tirar essas camadas paralelas, o trabalho tem que dar conta de tudo. Eu trabalhei numa dessas organizações que você comentou e eu me recordo de muitas pessoas vindo ou de outros países ou de outros estados para fazer atuação central aqui, né, em São Paulo, onde ficavam essas grandes organizações. E aí vinha gente, né, aqui do Brasil, de todos os lugares. E era muito curioso, porque essas pessoas passavam a trabalhar mais, porque elas não tinham essa relação com os vizinhos, elas não tinham essa relação, muitas vezes, com um social. outro paralelo, né, de social nesse âmbito. Então é muito curioso, porque assim, já que eu abri mão das minhas outras janelas de atividade, de vida, isso aqui tem que dar certo, porque afinal o trabalho passa a ser muito responsável. Então, dito isso, eu acho que assim, o trabalho, ele passou a ser muito responsável por tudo na nossa vida. Mas será que não foi a gente que deu ao trabalho essa responsabilidade de ser tudo na nossa vida? Uau! Agora pegou pesado, hein, povo? Adorei essa frase. Como que um líder, né, alguém que pode ser um gestor, alguém que tem pessoas no time, pode ajudar alguém da equipe que começa ali a manifestar algum tipo de sofrimento mental? É muito legal isso que você está trazendo. Eu acho que assim, a gente vem numa fase... Quando eu fiz faculdade há 22 anos atrás, né, eu lembro que eu fiz estágio num sanatório que não existe mais, né? Que é o Juqueire. Uhum. E é muito curioso, eu acho que foi o último ano dele de existência, assim, no formato que ele estava. Depois disso entraram os hospitais dias e tal, o formato diferente. Mas para mim foi muito interessante viver essa experiência, né, do extremado. Mas eu acho que como isso tem pouco tempo, a gente está falando de menos de 2 décadas, eu estou usando o meu referencial, mas isso é muito nacional, a gente está falando ainda de muito processo de estigma, né? Então ainda está muito rotulado, né? A gente ainda vê uma dificuldade muito grande das pessoas conseguirem compreender um processo físico, ou melhor, um processo mental, como algo ainda para ser acolhido. Eu me recordo que eu não estava ainda como líder de RH, mas eu já fazia uma função que a gente chamava de BP, que é uma relação entre o RH e o negócio, quase um Itamaraty, assim, gosto bastante dessa referência. E eu me recordo que uma pessoa entregou o atestado e se afastou. E era muito comum a gente ouvir das lideranças, dos pares dessa pessoa que se afastou, do tipo, mas eu acho que isso é caô, né? Como dizem os cariocas. Acho que isso não é verdade. Porque eu tô vendo o cara aqui, ó, na rede social, na época era Facebook. Eu tô vendo o cara aqui na rede social, ele tava na praia, ele tava fazendo uma outra atividade. Então, assim, parece que o tempo inteiro, quando você tem um transtorno, você tem que estar extremamente na ponta do processo, né? Senão as pessoas não compreendem isso. E aí, eu acho que isso também acaba refletindo no atraso das próprias pessoas hoje buscarem ajuda. Porque muitas pessoas dizem assim, não, acho que só foi um dia triste. Não tá tão ruim. Não tá tão ruim, né? E eu gosto muito do Rodrigo Bressan, que ele fala, né? Eu sou apaixonadinha por ele também, e ele fala, por exemplo, que uma pessoa, quando ela tá em depressão, e aí você tem os estágios, né? E aí ele fala que uma pessoa, ela tá à flor da pele, muito parecido como se fosse uma queimadura. Então ele fala, você tem o estágio 1, 2 e 3. E o estágio 1, para quem queima, você pode até passar uma Bepantol ou alguma pomadinha, mas tá queimado. Então, quando a gente fala assim, não tá tão ruim, tá queimado. Se você encostar, aquela pele vai sair, vai gerar uma cicatriz, vai doer. Então, não precisa chegar no estágio 3 para você tratar um com uma pomadinha que seja, que é conseguir trazer uma reflexão, poder dormir melhor e tal. Então, eu acho que tem muito desse processo de ignorância, e aí fazendo um link, né, de resposta com a tua pergunta original, eu queria trazer esse retrato que é, o primeiro, antes a gente tinha esse estigma, né, então, assim,
É muito recente a gente colocar todo mundo muito no processo extremo, então não dá para conviver em sociedade, você tem que mostrar incapacidades muito grandes, você não pode estar vivendo supostamente um ambiente, porque senão aquilo é muito distorcido, né? Deve ser alguma fraude dentro desse processo. E por outro lado, as pessoas também, com essa ignorância, acabam não reconhecendo sintomas e não vão buscar. Como um líder pode ajudar? Eu acho que o líder, assim como o time, né? Eu acho que eu enxergo que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e isso eu volto de uma certa maneira para o processo familiar, educacional e agora muito corporativo, é que a gente tem as universidades corporativas, a gente tem as escolas. Em casa a gente ensina um monte de coisa. Mas, Ana, ninguém alfabetiza emocional ninguém. O que é a universidade corporativa? Legal. Universidade corporativa é quando você entra dentro de uma instituição e muitas vezes você tem uma série de cursos que a gente chama de hard skills, né? Então, gestão de tempo, uma atividade que você precisa desenvolver. Um treinamento. Melhor, um treinamento. Então, muitas vezes você tem em campo, né? Você tem no presencial, mas você pode ter no virtual. E cada vez mais no ambiente virtual. Mas se você olhar as disciplinas, elas estão todas muito paginadas em atividades hard skills. As softs, elas são assim, gestão do tempo, colaboração, mas não tem nada ali falando a respeito de como você identifica emoções e sentimentos. E esse é um trabalho que eu acho que é fundamental, que assim, quando a gente consegue educar as pessoas que emoção é uma coisa biológica, que você sente raiva, o divertidamente, né? Raiva, medo, uma série de coisas. Maravilhoso. Você passa a dar à pessoa a sensação de que ela é humana e ela tem o direito de sentir raiva. Uhum. Agora, como você lida com essa emoção é o que você faz do seu sentimento. Então, como eu me sinto frustrado, né? Como eu me sinto confiante. E o sentimento a gente boicota, né? O sentimento a gente boicota, não, a gente mascara. Então, eu fiz aqui uma coisa pra você e eu falo, Ana, você não ficou chateada, né? Você fala, não, imagina, Lu, eu tô super bem. Porque você, né, faz um processo socialmente aceito, que é como você vai dizer pra mim que você ficou. Por outro lado, também, quem não filtra isso, se vem com a raiva, vai no soco direto. Uhum. Então, essa ausência da gente educar o que é emoção e do que é sentimento, né? E isso é um princípio muito básico, porque depois isso vai se transferindo em engolir sapo. E esse engolir sapo vai se transformando, na verdade, em todos os efeitos que, como a gente não fala, a gente somatiza, né, Ana? Então, você tem as paralisias, você tem uma série de coisas que pode, sim, ser da natureza do biológico, que você vai fazer investigações, mas a gente também tem o processo que começa a partir do não verbal, né? Porque ele tem que ir para algum lugar, a gente é energia, né? A gente esquece que a gente é um ser biológico. Eu trabalho bastante com temas de diversidade e inclusão, SG de forma geral, e eu gosto bastante de retratar isso, assim. A gente fala muito hoje de sustentabilidade financeira e sustentabilidade ecológica. Mas e a sustentabilidade humana? A gente está morrendo 20 anos antes. 20 anos antes é muita coisa. A gente está se matando 20 anos antes, né? Então, assim, tem gente que até mais do que isso. Então, é muito curioso e a gente precisa olhar. Então, para te responder aí, no guarda-chuva da liderança de uma certa maneira, eu acho que o RH e os líderes precisam ter, dentro do seu cronograma de atividades, atividades que vão conseguir identificar o que é emoção e o que é sentimento. É onde a gente usa isso no dia a dia. Irritabilidade, por exemplo. Aí você fala, não, olha, eu vou te dar um feedback, você anda muito nervosinho. Só que às vezes aquele cara não era. Se você está atento a isso, você percebe que a irritabilidade dele é a flor da pele, ao extremo do que deveria ser o tema. Tá diferente, né? Tá diferente. E aí, o líder pode ajudar a partir desse olhar de observação. Inclusive, o líder está assim também. Porque as pessoas que chegam para mim falam assim, nossa, meus colegas de trabalho, meu chefe comentou comigo, nossa, mas fulano, você tá tão diferente, você parece outra pessoa, você não é mais o mesmo. E aí eu fico pensando, né? Quer dizer, se essas pessoas que dividem ali o dia a dia chegam para o paciente e dizem isso para o indivíduo, né? Quais medidas corporativas foram tomadas de RH e, enfim, né? Que ferramentas foram utilizadas lá dentro para se lidar com isso, né? Porque parece assim, né? Olha, você está ficando ruim, vai se virar aí, né? Dá seu jeito, vai no médico. Né? Não é vai no médico, entende? Tudo bem,
tem sim que buscar ajuda, buscar o psicólogo, buscar o médico também. Mas é assim, vamos olhar para o que está acontecendo, porque muitas vezes é isso que você falou. Tem um adoecido, tem uma equipe adoecida, muitas vezes tem uma empresa adoecida. E é tão curioso, porque a gente fala de burnout, eu sei que você trata bastante isso, assim, né? É uma pessoa que esclarece muito, né? E traz convidados aqui para falar sobre isso, mas eu acho que a gente não precisa chegar ainda nesse lugar, né? Eu acho que esse é um processo de educação, por isso que eu defendo bastante a gente já começar da educação familiar. Se na família não tem, às vezes as próprias crianças, os próprios adolescentes, quem está em instituição consegue se formar no tema e voltar para dentro. Mãe, tô te sentindo mais irritada, tô te sentindo mais retraída. A gente fez aqui, dentro das organizações, é muito comum a gente fazer happy hour, né? Ou pelo menos era mais comum. E aí as pessoas falam assim, fulano não veio para um happy hour. É antissocial, né? E aí às vezes a pessoa é taxada como uma pessoa antissocial. Ou ela vai, mas aquilo tem um nível de sofrimento muito grande para ela, para o momento que ela está passando. Então, eu acho que as empresas, quando elas passam a ter uma compreensão melhor do que é essa educação, né, essa alfabetização emocional, a gente consegue contribuir para não chegar nesse estágio que você falou e para não entender que é um sintoma de mas que, na verdade, como é que a gente atende a figura humana dentro de um ambiente também de trabalho, dentro de um ambiente escolar, porque às vezes aquela criança não está conseguindo também aprender, o adolescente não está conseguindo aprender, o jovem na sua faculdade, e ele não está conseguindo absorver, ele está irritadíssimo em família, mas é porque talvez a gente não consiga ter um olhar para acolher e apoiar. No máximo que você vai fazer, você fala, esfria a cabeça, vai tomar um banho que você está nervoso. Exato. E se você não consegue ter essa alfabetização, provavelmente você vai delegar isso e devolver isso para o outro. Sim. E é dele também, mas como é que a gente faz uma janela de tempo para entender que isso pode ser dele, mas que a gente está vivendo uma sociedade do cansaço e que dentro de uma organização e de qualquer outro lugar a gente também está passando por isso como sociedade. Perfeito, perfeito, perfeito. Você estava falando, né, da criança e tal, de falar, né, e de ter essa sensibilidade. Eu lembrei aqui, as minhas filhas têm isso, sabe, Elô? Então, um dos principais sintomas que eu tenho, porque também, né, sou humana, graças a Deus, e tenho que ficar me policiando muito, porque tenho uma tendência a ser workaholic, porque amo o que faço, e aí já fica aqui um lembrete, né, que quem entra em burnout é quem ama o que faz, não é o cara encostado, né? Então, se você ama o que você faz, saiba que você tem aí um risco maior de ter burnout. Eu tenho essa tendência, porque eu sou uma apaixonada, sempre adoro um novo projeto, uma nova coisa e tal, né? E às vezes, nesse processo, eu entro, sim, num quase esgotamento. E o meu primeiro sintoma é que eu fico irritada. Fico bastante irritada, sabe? E as minhas filhas percebem. E não fui eu que ensinei como um sinal de alerta, mas foi a sensibilidade delas. E elas, não só para apontar o dedo e falar, mamãe, você está irritada. Elas têm 11 anos. Mas assim, mamãe, acho que você está trabalhando demais. Olha, que interessante. Por quê, filha? Porque você está irritada. E você, quando fica irritada, é porque você está cansada. Então, mamãe, vai descansar um pouquinho, vai dormir mais cedo. Esse final de semana, vamos desmarcar aquela viagem, a gente ia trazer as amigas para dormir aqui. Aconteceu recentemente. A gente ia fazer uma festa do pijama em casa, que eu sou a mãe de levar todo mundo para casa, né? Você já sabe. E aí, mamãe, vamos desmarcar? A gente fica só a gente, né? Porque você está precisando disso. Então, a sensibilidade delas por me enxergar mais irritada, né? Então, olha que preciosidade isso, né? Essa educação, ela é fundamental, Ana, nas relações entre eles, sabe? Nas relações com os colegas, a relação dos colegas de sala, de escola, do prédio, mas também os colegas de trabalho. Na verdade, a gente está falando de uma geração que precisa ser educada sobre vários temas. Eu coloquei já. Já colocou? Coloquei, obrigada. E a gente está muito ainda dentro do processo, e eu volto para o assunto do trabalho, porque parece que ele ficou o grande vilão de tudo. Mas a gente, às vezes, coloca os nossos filhos na melhor escola porque eles precisam ter o melhor trabalho.
Né? Então, a gente falou de como foi formado as construções mais antigas, né, das relações com o trabalho do humano. Desde a época da guerra, a época que a gente estava vivendo aqui na parte de educação industrial, como é que a gente foi empurrando isso. Hoje, né, a formação ou não de mães, né, fazendo outros tipos de repensar a sua relação por causa do trabalho, né, se querem ter filhos naquele período. Eu acho que a gente também está fazendo alguns questionamentos muito interessantes. Mas eu acho que está faltando isso. Eu acho que, de fato, uma das coisas muito urgentes, eu vejo que é grade política, inclusive, governamental, que a gente consiga sancionar uma educação emocional, porque senão a gente só vai falar do pós. E aí muita gente vai chegar para você e falar assim, eu tive isso. E aí a gente está vivendo sempre o processo já do ocorrido e não o educacional. E mesmo que ele tenha ocorrido, humanizar esse ocorrido. Né? Eu acho que é bem importante. Dentro das instituições, eu acho que isso tem um valor ainda adicional, porque às vezes a pessoa realmente não quer abrir a câmera. Ela não está em condição de abrir a câmera. Ou, às vezes, ela está no nível de ansiedade muito grande e de estímulo muito grande que o grupo parece que está em outro ritmo. Né? E eu acho que tudo isso é como a gente consegue ir se lendo naquele ambiente. E se você está num descompasso, grande chance de você depois ter o burnout. Então, você precisa mesmo de um time que seja mais educado. Então, esse tem sido um dos meus trabalhos como missão dentro das instituições, das organizações que eu tenho passado. Agora, nessa fase mais de consultora, tentar trabalhar isso. E foi o que eu te falei, se a gente começar pelas gerações anteriores, eu acho que talvez a gente consiga não esticar o elástico a ponto dele estourar. Perfeito. Elô, você é uma das maiores especialistas em RH, palestrante, tal, super reconhecida. Eu queria... Generosa, né? Generosa nada, é puramente verdade. Generosa. A síndrome do impostor aí. Maravilhosa. Uma coisa que muita gente me pergunta, Elô, burnout, de quem é a culpa? Muito legal isso que você está trazendo. Eu tenho estudado bastante esse caso. E eu acho muito interessante porque, né, eu acho que já passaram vários colegas por aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir ter uma temática única, assim, mas eu estou muito curiosa cada vez mais para poder compreender como é que anda essa compreensão e esse funcionamento dentro das organizações. O que eu percebo, tá? Eu acho que para cada indivíduo, gosto muito, eu tenho um amigo que é neuroatípico e ele diz que quando você conhece o neuroatípico, você só conheceu o neuroatípico. Né? E eu adoro isso que ele fala, porque aí a gente tira de novo, né, o ser humano de ter que estar no sim ou no não, né, as categorias. Então, eu não sei, eu acho que essa resposta, ela é uma resposta para cada pessoa. Talvez não seja a melhor resposta que o público queira ouvir, mas eu acho que passa por aí. O que eu posso te dizer é que quando a gente tem um olhar, né, que eu já não estou bem, porque dentro da minha casa eu estou com alguns problemas pessoais já agravantes, mas eu não estou observando isso, porque eu estou corrida com as agendas, né, não estou trabalhando o meu sono direito, muitas vezes, porque não consigo, né, pela agenda, não consigo fazer um trabalho de descompressão, não consigo... quando você vai trazendo o trabalho, eu acho que de vez em quando, muitas vezes, ele vira um super trunfo. Porque você já viu, você chamar alguém para uma festa, ela diz, ai, Ana, desculpa, não posso, vou trabalhar. Aí você fala, ai, que pena, queria tanto que que você viesse. E se ela te falasse qualquer outra coisa, tirando trabalhar e doente, você ia insistir. Então, muitas vezes a pessoa não quer falar que tá doente. Aí ela usa a referência do trabalho. Então, o trabalho ele é um grande super trunfo, né? Ele é um super trunfo para quando o seu filho não quer fazer alguma coisa e ele diz assim, eu não posso, tô trabalhando, eu tô estudando. Então, o estudo tá numa fase e o trabalho ele fica em outra fase. E numa fase até de um certo glamour, né, Elô? Porque se você tá trabalhando, você tá produzindo, você tá... Quem sou eu para interromper você? Imagina, um trabalho tão nobre, doutora, eu ouço muito isso, você é médica, imagina. Né? Então, o trabalho ele é um super trunfo, Ana. Então, de uma certa maneira, às vezes eu não quero dar conta do que está acontecendo na minha vida paralela, e aí eu vou colocando cada vez mais camadas de trabalho, por mais que eu ame o que eu faço, mas é para não dar conta do barulho que o meu silêncio
com a minha outra parte da vida faz. E aí, como eu coloquei o trabalho na figura central, agora ele também tem que ser responsável por tudo. Eu não estou isentando os comportamentos profissionais, não só da pessoa, como das organizações. Mas o que eu quero dizer é, muitas vezes, quando a gente faz uma leitura, a pessoa estava com a família doente, a pessoa não estava fazendo nenhuma atividade de bem-estar físico, uma atividade física, inclusive, porque a gente sabe que tem um fator químico muito positivo, não tinha nenhum tipo de trabalho de descompressão pessoal, nem ler, nem dormir direito, nem nada. E aí ela foi cada vez mais se entubando com assuntos do trabalho, porque afinal a gente é a cultura do performance, sim, né? E eu acho que o tempo inteiro tá todo mundo se chicoteando, porque como assim, né? Eu sou o pior patrão de mim mesmo, eu acho que esse é o ponto, porque agora, de uma certa maneira, tá todo mundo fazendo porque eu não fiz ainda. Eu gosto muito de um comercial da IBM, de 1900 bolinha, que ele traz a informação de que o computador, ele ia aliviar o tempo das pessoas. Não sei se você já viu esse comercial. Eu não lembro. Depois eu vou te mandar, é muito legal. E aí mostra todo mundo na IBM ganhando tempo, né? Porque afinal o computador ele vinha para isso. E mal sabíamos. Né? Assim como foi o fax, assim como foi um monte de coisa. Então a tecnologia vai entrar na tua vida, mas é você que coordena a tecnologia. Então eu acho que sim, a gente tem uma responsabilidade no trabalho, mas eu costumo dizer que a gente precisa ter autoconhecimento e autorresponsabilidade. Mesmo quando um trabalho não tá bom, você tem que dizer que aquele trabalho não tá bom. Ah, Elo, isso é muito fácil para quando você é uma burguesinha, para quando você é uma mulher branca, para quando, né, você não está nos recortes sociais. Mas as pessoas que estão sofrendo burnout, elas são de categorias muito diversas, né? Então, assim, de todas elas, sim. Eu tô falando para aquela pessoa que vende bolo, né, a R$2 ali na esquina do lado do metrô, que certamente, né, ela tem um trajeto muito mais difícil, muito mais intenso do que alguém que pegou, simplesmente entrou no seu carro e reclamou de 15 minutos de trânsito entre um bairro e a sua atividade profissional, que é híbrida, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu acho que sim, a gente acaba transferindo, e eu não tô falando que ele não tenha responsabilidade, mas é muito mais feio eu falar socialmente que eu tenho um problema para resolver. E então, eu prefiro que o meu diagnóstico, de uma certa maneira, ele não seja um diagnóstico de ansiedade e de depressão, porque eu vou ter que dar conta desse diagnóstico. Então, me dá aí um diagnóstico de burnout, de uma certa maneira. Né? Por quê? Porque aí vira o problema da empresa. Afinal, as empresas, elas acabaram ficando com essa figura central, porque eu dediquei tudo para elas, praticamente, né? A gente dá o sangue, e quem dá o sangue morre. Né? Então, exato. assim... Você precisa circular esse sangue. Então, agora que eu dei esse sangue, agora você é culpado também dessa minha vida nessa condição. Então, o atestado de burnout, ele é sim correto, como líder de RH, como uma pessoa que é psicóloga também, mas eu acho que antes tem um checklist que ele tem que ser feito, que é assim, é só no trabalho, não tem nada no periférico, porque senão a sensação que dá é que trabalhar é ruim. E aí, assim, honestamente, eu não sei, você falou sobre você, mas eu não sei os demais, mas eu amo trabalhar. Sim, total. Para mim, foi o que eu te falei até lá naquele conteúdo que eu vi lá da faculdade, que é o Antropologia Blues, que é trabalhar para mim é uma identidade. Né? É como também é uma das minhas facetas de realização. Então, acho que é bem importante quando a gente consegue trazer a responsabilidade dos papéis sociais, né? Não só do trabalho, mas dos nossos outros papéis sociais. E como a gente também se coloca diante desse trabalho, como que a gente se cuida, né? O autocuidado eu acho que é uma questão, assim, ultra importante para que a gente não entre no burnout, porque é isso, não é só a forma como eu me relaciono com o trabalho, ou a importância que eu dou para o trabalho, ou quantas horas eu trabalho por dia, mas também o quanto que eu me cuido, o quanto que eu estou atenta aos sinais e sintomas do meu corpo, a quanto que eu cuido ali do meu sono, a quanto que eu cuido da minha alimentação e não... A respeito do sextou e da segunda. Adorei. Me conta. São duas pérolas, né? Eu adoro esse tipo de conteúdo. E aí, o Karnal e a Ariel estavam exatamente falando, será que todo mundo gosta do sextou? Hoje, por exemplo, é sexta, né, Aninha? Sim, a gente tá junto aqui. Hoje é mas sextou. A gente pega muito trânsito de sexta, né? Total. Mas parece que todo mundo se diverte tanto na sexta, né? Na rede social parece que sextou. Você tem figurinhas, né, para trocar já de manhã falando sextou. Eu nunca vi ninguém com uma figurinha falando segundou. Então, eu
tô trazendo essa referência deles até para reforçar que, às vezes, a gente gosta de ter a extremidade do processo, né? A gente é da polaridade. Então, ou é vilão, ou é bonzinho, é herói, né? Ou é sexta ou é segunda. Tem muita gente... Ou tá muito bom ou tá muito ruim, né? Tem gente que não gosta da sexta-feira. Mas como todo mundo gosta da sexta-feira, aí... Tudo bem, né? A sexta-feira, mas às vezes tem uma profunda solidão depois das 6 horas da tarde. O sábado e o domingo se arrastam. E aí eu prefiro entrar nessa segunda, que é uma segunda que eu também vou fazer com que ela seja massacrante, porque na idealização da nossa cultura também, esse trabalho, que pena que é uma segunda-feira, né? Ai, gente, tudo bem, a segunda já passou, vamos para terça. E parece que a gente não sabe aproveitar a terça, quarta, quinta, né? A gente não marca happy hour de terça, a gente não faz qualquer coisa. Sim. Então, a gente também dá uma exclusividade para alguns temas que, na simplicidade entre sexta e segunda, a gente já diz que trabalhar é ruim. Perfeito, perfeito, é verdade, verdade. É muito cultural isso, né, Elô? E eu acho que a gente tem que chamar a atenção para essas janelas, né, de ações. E uma coisa que a gente falou muito de gerações, a gente falou de uma série de coisas, mas eu queria colocar aqui até uma reflexão que a gente vem sutilmente mudando, inclusive os nossos estilos, né, sobre sexta, segunda. Não estou falando para ninguém acordar super feliz na segunda, mas se você estiver desempregado, provavelmente a segunda ela vai ser um dia muito importante para você, né? Quando você começa num trabalho novo, ela tem um sabor muito especial. Eu curto a segunda, né? mim... Mas socialmente a maioria das pessoas. Mas aqui eu queria deixar uma referência que as coisas vêm mudando e como a gente vai trazendo reflexões sobre, por exemplo, super-heróis. Ana, alguns anos atrás, era o Batman. Primeiro começa com o Super-Homem. Né? O Super-Homem, na verdade, não era humanizado, um cara que tinha vindo de fora, e a única coisa que atinge ele é uma criptonita, né? Que também não é daqui. Então, o cara tá ótimo. O que ele faz? Ele, na verdade, não consegue ser o CNPJ e o CPF, né? Ele tem que entrar dentro de uma cabine, ele tem que se transformar, enquanto ele é um bobão dentro do escritório, que não consegue bancar as suas escolhas amorosas, ele vira um cara extraordinário do lado de fora. E aí a gente faz um passo avante, porque esse homem não deu conta, por mais que as pessoas amem o super-homem, mas assim, não dá para ser um super-homem. Então, vamos criar o Batman, porque ele é um pouco mais humano. Inclusive, ele é do extremo, ele é notívago, né? O cara já é da noite, ele já tem uma equipe, né? Ele trabalha ali com os suportes dele, com o Robin e tal, e ele já anda não voa, já tem um carro, por mais que seja também ali muito avançado, mas ele também já vem nos processos de abandono, tristeza, você vai humanizando um pouco mais aquela figura que ainda assim é um ícone. E a gente vai passando um pouco por esse processo até que a gente chega na figura que está mais em voga. Né? Você vai em uma festa de Halloween ou em outros ambientes, o que os caras querem? O palhaço. Cadê o Coringa na nossa vida? O Coringa agora, ele é o anti-herói, vilão, eu não sei, eu não sou uma profunda conhecedora, mas se em algum momento ele já foi vilão, hoje todo mundo usa uma máscara do Coringa igualzinho no filme do Coringa. Exato, carnaval, Halloween, tudo quanto é lugar, né? Por quê? Porque o Coringa, ele estava trabalhando, e aí sacanearam ele enquanto ele estava com a placa. Os amigos dele de trabalho sacaneavam o Coringa, né? Se a gente for lembrar do filme, o chefe dele era né? E, então, assim, ele tinha uma mãe doente em casa, ele tinha um salário super baixo, ele tinha um metrô, né, com o Coringa. Né? E deixa eu guardar isso aqui, porque se eu falar isso para alguém, mas no final, o que sai? Sai na máscara, né? Sai na fantasia essa relação. Então, eu tô trazendo essa conversa para dizer que a gente vem, muitas vezes, fazendo alguns marcos, né? Da sexta e da segunda, a gente vem deteriorando alguns temas de trabalho, mas não trabalhar, ele também não dá pra gente processos de realização. É o como a gente quer trabalhar, como a gente quer se educar, como a gente quer se alfabetizar, né? E quando a gente não tem isso, e quando a gente não se humaniza, a gente vai muito pro super-homem. E aí a minha alta performance precisa ser uma coisa muito louca. E eu não tô dando conta disso. Então, o que eu faço? Eu vou virar toda a minha bilheteria pro Coringa, porque eu acho que ali parece que tá morando mais uma pessoa parecida comigo, com o Diário de Banana, né? Então é por isso que esses caras fazem muito sucesso também.
Exato, exato. Nossa, Elô, você trouxe tanta coisa legal. Putz, que pena que a gente tá acabando, sabia? Ai, que bom que a gente termina quando tá gostoso. Lembra que eu falei que a gente é sobremesa? Exato, é sobremesa, não exatamente. Dá pra comer sempre, sobre isso. Né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o objetivo era esse, era deixar um gostinho de sobremesa aqui. Exato. Nossa, foi muito legal nossa conversa, foi muito rica, adorei. Elô, muito obrigada pelo teu tempo, por dividir todo o teu conhecimento comigo, com a gente o pessoal que tá em casa, que curte podcast. Eu sei que você curte o Neurotalks, né? A Elô é daquelas fãs mesmo que assiste, que consome, que me conta. Tô andando de bicicleta ali, faço os meus 30 quilômetros e eu coloco o podcast e vou trocando só as faixas da Ana, de outros colegas que eu gosto também. Mas pra mim, uma honra estar aqui, né? É um presente, é uma admiração incrível pelo trabalho que você conduz, pela clareza, pelos esclarecimentos que você proporciona, né? Todo o time que está nesse bastidor fazendo esse processo acontecer. Então, o convite, ele bateu, né, como uma oportunidade de compartilhar também o meu ponto de vista, mas sempre uma honra, né? Poder sentar nessa cadeira aqui, quando a Ana faz a apresentação, dá aquele friozinho no coração, a gente fala, sou eu, que legal! Agora sou eu! Elô, obrigada, meu amor, obrigada pelo teu tempo. Aonde que as pessoas te encontram? Muitas pessoas podem me encontrar pelo meu próprio Instagram, que é Eloísa.Ramos, humanizada RH, e a gente está trazendo esse humanizada porque a gente está muito robótico, né? E é importante dizer que o humano está errando, então muitas vezes a gente precisa trazer essa reflexão, porque a gente está muito desumano, e isso, na verdade, é um trabalho constante meu, comercial, né? Eu falo muito de diversidade e inclusão, e aí fica por uma outra janela de conversa. Exatamente, a Elô tem um trabalho social também belíssimo. E Elô, obrigada, querida. Já fica aqui o convite para vir falar do seu trabalho social, que é maravilhoso. E muito obrigada mesmo, minha querida. E eu tenho certeza que você curtiu esse episódio. Deixa aqui teu comentário, compartilha com todo mundo, já se inscreve no nosso canal para que você receba todas as notificações, ativa o sininho, tá bom? E eu te espero no próximo episódio.